Agora sim. Boa noite, doutor Pedro. Contra tudo e contra todos, agora deu certo. Tudo bom? Que bom que deu Tudo certo. bem? Sara, boa noite. Desculpa, mil desculpas o atraso, culpa minha, mas vamos lá que agora estou 100% à disposição aí de Ah, vocês. nada, imagina, a gente sabe que imprevistos acontecem. Fica tranquilo. Bom, Pedro, vou te chamar para você se apresentar. Sei que para muitos dispensa a apresentação, né? Mas conta aí pra gente, doutor Pedro Veronese, que você sabe que eu sou sua fã, né? A primeira coisa que eu falei quando eu te encontrei no ambulatório do INCOR. Meu Deus, Pedro Veronese, eu sou muito sua fã. Você lembra disso? Lembro, pior que lembro, apesar de não ter entendido muito, eu lembro, na verdade. Ainda humilde. Vamos lá, Não, Pedro, conta um imagina. pouquinho de você, onde você trabalha, sua formação. Se apresenta aí pro pessoal. Bom, eu fiz clínica médica, eu sou formado lá na Santa Casa de São Paulo, fiz clínica médica lá. Depois fui para o Incora, onde eu fiz minha residência de cardiologia. Aí fiz um ano de arritmia clínica e 2 anos de eletrofisiologia lá no Incor, onde eu terminei em 2012. E depois, em 2017, eu defendi meu doutorado, também lá no Incor. Então, toda a minha formação cardiológica, arritmogênica, né? Arritmológica e eletrofisiológica eu fiz lá no Incor, aonde estou até hoje como um colaborador lá do ambulatório de arritmias, com o doutor Darrier, com a doutora Luciana. E então essa é a minha formação técnica, né? Hoje trabalho em vários hospitais, trabalho na Santa Casa ainda, então trabalho lá no INCOR, trabalho no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e é isso. Então cada dia estou num lugar diferente aí, trabalhando com cardiologia, com arritmia e com a parte de eletrofisiologia no meu dia a dia. Maravilha. E tem seu curso também, né? Descomplicando Eletro, É, eu, que é o. eu Eu sou professor em duas faculdades de medicina, então dou aula também e tenho um curso na verdade, tenho 3 cursos de eletrocardiograma, né? Um curso de eletrocardiograma geral para o adulto, tenho um curso específico de arritmias cardíacas e um curso de eletrocardiograma pediátrico, né? Então também tenho outras atividades aí. Uma delas é o curso de eletro online que eu Na tenho. área de ensino, né? E olha, o curso é excelente. Se tivermos aí acadêmicos, médicos, né? Dei uma checada no curso do Dr. Pedro, que é realmente muito bom, vale muito a pena. E falando em eletro, vamos puxar o nosso tema de hoje, né? Que a gente recebeu bastante perguntas, recebemos muitas perguntas. É um tema muito comum no dia a dia, né? A presença de extracístoles ventriculares é muito comum. Se a gente fizer exame, mais da metade da população vai ter. E é um tema que gera muita dúvida para a população geral, quem não é médico, e também entre os médicos, às vezes até entre os cardiologistas. Às vezes a gente vê muito muito alarme em cenários que têm uma maior chance de serem benignos, né? Então eu acho que é um tema que vai ajudar tanto a população geral quanto a população médica também, que não é especialista na área, né? Então, a gente separou aqui algumas perguntas, gente, assim, nesse início, algumas que contemplam a maioria das perguntas que vocês mandaram. Então, para a gente falar bastante sobre o tema geral, alguns conceitos em relação ao tratamento, e depois a gente fala de algumas perguntas específicas que mandaram. Beleza? Vamos que vamos. Maravilha. Então, Pedro, conta aí pra gente, afinal, o que são as arritmias ventriculares? É, as, As extrasístoles, perdão, as extrasístoles ventriculares. eu costumo explicar no consultório que extrasístole é um batimento a mais, é um batimento extra. Então, geralmente, eu coloco no meu paciente que o coração vem batendo bonitinho lá, tum, tum, de repente ele faz tum, tum. Esse batimento extra, esse batimento a mais, é o que a gente chama de extrasístole, que é bastante frequente na população em geral. E aí sempre vem um questionamento, mas doutor, isso é grave? E aí eu faço uma segunda analogia, dizendo que a extrasístole é igual a febre. Você pode ter febre por um quadro banal, que não tem nenhuma importância, que depois de um dia, 2 dias, você está muito bem, obrigado. E você pode ter febre e ter uma doença muito grave atrás. Então, a febre é grave? Depende. Depende do que tem por trás, do que está causando a febre.
A mesma coisa são as extrasístoles. A extrasístole por si só, ela não denota uma gravidade, mas eu preciso sempre olhar o que tem por trás. Porque, eventualmente, eu investigo meu paciente inteiro e não tem nada relevante por trás, então aquela extrasístole é uma extrasístole benigna, e há situações onde aquela extrasístole pode ser um sinal de que eu tenho uma doença cardíaca. Então, ela é a primeira ideia que eu pesco no meu paciente, e aí, a hora que eu investigo, eu descubro alguma coisa mais grave. Então, eu tenho sempre que olhar o que há por trás. Então, a extrasístole por si só pode ser absolutamente benigna ou pode ser um indício de uma doença grave por trás. Perfeito. E eu sempre explico assim para os pacientes também que a gente tem um sistema de condução altamente especializado, né? Mas todas as células do coração são capazes de gerar e conduzir o estímulo. É assim que a gente consegue converter um estímulo elétrico num estímulo mecânico, que é o batimento cardíaco. Então, outros focos do coração, eles são capazes de gerar um estímulo elétrico e fazer um batimento precoce. Isso pode acontecer num coração saudável em todo mundo, né? Então, pegando esse conceito, acho que esclarece um pouco também. E quais são as causas mais comuns de extracístoles ventriculares num coração que é estruturalmente normal? Porque lembrando que aqui hoje, gente, a gente vai falar de quem não tem cardiopatia. Então, assim, meu coração é normal, não tenho doença nenhuma, eu descobri que eu tenho extracístoles. Quais são as principais causas? Bom, primeiro, uma das principais causas de extracístoles ventriculares em corações normais é o que a gente chama de extracístole idiopática. Ou seja, a gente investiga tudo e não descobre a causa. Então, a gente diz que isso é idiopático. Traduzindo o idiopático para o não médico, é aquilo que a nossa ignorância como médico não é capaz de entender neste momento. Mas mais importante do que saber qual é a causa daquilo é tranquilizar o paciente de que aquilo não tem nenhum problema maior, não tem nenhum risco, nenhuma gravidade. Então, muitos pacientes eu investigo e eu não encontro nenhuma causa. Então, eu chamo isso de extrasístoles idiopáticas. Essa é uma grande causa. Outras causas de extracístoles ventriculares podem ser uma pressão descontrolada, pode fazer com que o coração ele palpite um pouco mais, gerando as extrasístoles. Pacientes que tiveram alguma cicatriz no coração, aí eu já estou partindo para pacientes com cardiopatia. Então, paciente que teve um infarto, paciente que tem uma doença como doença de Chagas, então que tem alguma cicatriz no coração, ele pode ter extracístoles. Pacientes que usam muito estimulantes, né? Hoje está na moda de você usar o pré-treino, usar muita cafeína, estimulantes, medicações, drogas lícitas e ilícitas, álcool, são todas causas de extracístoles na população, principalmente esses casos, né, extracístoles ventriculares. Mas medicações como pré-treinos, anfetaminas, drogas ilícitas e ilícitas podem gerar, inclusive, extracístoles, tanto da parte de cima do coração, que são as extracístoles supraventriculares, como as extracístoles da parte de baixo do coração, que são as extracístoles ventriculares, né? Maravilha, às vezes assim, o paciente está com uma infecção, né? Uma amidalite. Eu tive uma amiga recentemente, que ela é arritmologista, até fez um vídeo bem legal disso. Ela fez uma amidalite, estava com febre, ela começou a sentir o pulso dela irregular e ela estava com o Apple Watch. O Apple Watch acusou que ela estava em fibrilação atrial. Uhum. E aí ela rodou o eletro do Apple Watch e eram algumas extracístoles ventriculares. Ela estava inflamada, o corpo estava mais inflamado. Então, da mesma maneira que o coração bate mais rápido quando você está numa infecção, acaba estimulando batimentos ectópicos também, né? Que isso aqui são as extracístoles. E não tem nenhum sinal a mais de gravidade, né? Bom, perfeito. E, bom, essa pergunta aqui é bem importante. Existe alguma indicação da gente procurar ativamente a presença de extracístole ventricular no doente no paciente que é assintomático? Tem indicação? Vamos fazer Holter, a partir de tal idade vamos fazer Holter, a gente tem que procurar extracístole? Não, no paciente que não tem histórico de cardiopatia e é assintomático, eu não preciso procurar extracístoles. Até porque a gente sabe que pessoas normais podem ter até 2, 3% de extracístoles no Holter e sem nenhuma relevância. Então, eu vou procurar se eu tiver uma suspeita clínica ou eu imaginar que esse paciente tem alguma doença cardíaca por trás. Mas se eu sou assintomático e não tenho nenhuma história cardíaca, eu devo procurar o meu médico para fazer um check-up habitual. E se o meu médico, no check-up habitual, à medida que ele está me auscultando, se ele perceber
alguma arritmia, alguma coisa diferente, ele pode solicitar o Holter. Mas caso contrário, se eu tiver um exame físico normal, tiver uma história pessoal e familiar benigna, sem nenhuma queixa, eu não preciso procurar extracístoles de forma rotineira, de forma alguma. Perfeito. E quando elas são um achado incidental, né, assim, a gente tranquilizar vocês, gente, porque às vezes a pessoa vem vestida de um diagnóstico pra gente, né, Pedro? Eu sou o portador de extracístole. É, E na aí você verdade, vê que tem uma incidência baixíssima de extracístole, e na verdade aquilo gerou até mais ansiedade para o paciente, que é um fator para aumentar a extracístole, sentir mais palpitação, né? E vira esse ciclo. é muito frequente quando a gente está frente ao desconhecido. Então, como o extracístole pode ser desde nada até uma doença grave por trás, se eu estou frente a um médico que não é muito familiarizado com o tema, a primeira coisa que ele faz é, é pecando pelo excesso e com a maior das boas vontades, né, de forma altruísta, querendo ajudar o paciente, ele vai dizer, olha, não faça nada, tome esse remédio aqui e vá procurar um especialista. Então, é muito frequente que esse paciente chegue até nós, que trabalhamos com arritmia, achando que ele tem um risco maior de morte súbita, de ter uma arritmia mais grave, por aí afora. Então, ele chega meio aterrorizado porque o primeiro médico, de forma totalmente querendo ajudar o seu paciente, né, de forma positiva, ele coloca um grau de preocupação muito grande na primeira consulta que faz com que o paciente, no primeiro momento, ache que tem algo grave. E à medida que você investiga e percebe que aquilo não tem nenhuma causa de gravidade por trás, o nosso papel é tranquilizar o paciente de que provavelmente aquilo que ele tem é algo que vai acompanhá-lo durante um período da vida e do jeito que veio, se não tiver uma causa óbvia, provavelmente tende a desaparecer e ele vai ter uma vida absolutamente normal, né? Perfeito, maravilha. E como que a gente pode, como que esse diagnóstico é feito? Onde que a gente vê, né, essas extracístoles ventriculares? Como pode ser feito esse diagnóstico? Bom, o paciente pode ter sintomas, então, eventualmente, ele vai trazer um sintoma. Geralmente, o que a gente percebe no consultório é que o sintoma é de que o paciente fala que o coração dá uma falhadinha, ou que sente uma batida mais forte, ou que sente que o coração dá uma engasgadinha. Esse é o clássico. Então, o paciente pode perceber e trazer essa queixa para o médico. Uma outra forma são os Apple Watches hoje, né? Os monitoramentos vestíveis cada vez mais frequentes. Então, eventualmente, o paciente que usa oxímetro da época Covid ou relógios com monitoramento vai ter lá o alarme dizendo que o ritmo está irregular. Eventualmente, ele vai trazer isso para o médico. Olha, meu relógio aqui sinalizou algum tipo de arritmia, não sei se é fibrilação atrial, se é extrasístole, ou em exames de rotina, o paciente ele vai fazer um exame de rotina com o seu médico e na ausculta ele pode perceber que o batimento está irregular, ou no exame médico, carteira de motorista, onde o médico, palpando o pulso, ele percebe alguma questão. Então, às vezes, exame para academia, o médico pede um teste ergométrico e aparece lá uma extracístole. Então, a maioria dos pacientes que nos procuram, geralmente, ou são pegos aí pela malha fina, exame pré-academia, foi no médico para ver outra coisa e perceberam que o batimento estava irregular, ou são pacientes que realmente sentem aquela falhadinha, aquele coração dando uma engasgada, né? Uhum. Ou às vezes os famosos check-ups também, né? Que aí o paciente chega com aquele monte de exame, vem com roller de Sim. 24 horas, e aí em 24 horas, gente, eu também faço extracístole, Uhum. fiquem tranquilos. Mas o exame que a gente usa, né, no diagnóstico para quantificar de fato, né, a quantificação é feita baseada no Holter de 24 horas, né? E muitos pacientes chegam assim, foram fazer exames de rotina, fizeram Holter e aí viram as extracístoles lá e acabam ficando assustados. Bom, você falou um pouquinho sobre isso, mas essa pergunta um pouquinho mais específica. As extracístoles ventriculares, elas podem ser sinal de algum diagnóstico mais sério, mesmo que o coração seja saudável, que você não tenha nada estrutural no coração? Pode. Aí a gente está caindo numa área mais específica da cardiologia, que são as doenças genéticas. Então, existem extrasístoles que são graves em pacientes que têm coração estruturalmente, ou seja, o músculo do coração é normal, mas que tem problemas genéticos. Provavelmente
a minha querida doutora Luciana, minha amiga, companheira de Já trabalho, aí deve ter esteve abordado, aqui também, primeira deve live foi ter, com ela. deve ter abordado isso na live anterior aí com a Sarinha. Então, são doenças mais raras, doenças genéticas, doenças de canais iônicos, doenças da intimidade da célula, onde indivíduos nascem com mutações, né, no seu material genético, e aí essas extracistos podem ter gravidade, mas isso é a exceção da exceção dos casos. A maioria dos indivíduos que têm extracístoles e o coração estruturalmente normal são casos benignos. Mas o fato de ser benigno não quer dizer que eu não devo procurar uma causa, porque eventualmente o coração está pipocando um pouquinho mais porque o paciente está com a pressão mal controlada, porque eventualmente ele não está tendo uma boa noite de sono, eventualmente porque ele está usando muito estimulante durante o dia, ele toma 2 garrafas de café, ele usa mais o pré-treino, eventualmente ele está abusando no álcool ou utilizando drogas ilícitas. Então tem uma série de pontos que a gente deve checar numa consulta para ver se aquela extracístole tem uma causa que pode ser tratada. Sim, exatamente. Tanto que até essa questão da cafeína, né? Muita gente traz, se a cafeína é benéfica ou maléfica. Eu acho que ela, assim como a estracístole, né? Às vezes ela traz um enredo por trás. Né? Então, assim, é uma pessoa que tem um estilo de vida ruim, a alimentação é ruim, não pratica atividade física, tem apneia do sono, não trata, tá acima do peso, abusa de álcool, abusa de energético, é o profissional de saúde que dá plantão noturno, que toma energético para ficar acordado, e aí acha então que o problema é a xícarazinha de café que tomou. Exato. A gente não tem nada contra a xícara de café. O que não dá para tomar é 2 garrafas de café por dia. Mas aquele É, cara que toma 2 xícaras de café, não tem problema nenhum. e fazer 4 plantões noturnos na Isso. semana, né? Com café para ficar acordado. É sempre o abuso, né, que é prejudicial, o abuso. Não, o uso moderado de café não tem nenhum problema, nem existe um mito, né, de que café pode causar arritmias cardíacas. Café em doses adequadas, que não são abusivas, ou seja, tomar 2 garrafas de café por dia não é normal. Isso é uma dose exagerada. Mas, doutor, eu tomo 2 xícaras de café por dia, tem algum problema? Nenhum. Mas eu tenho arritmia, pode continuar tomando as suas 2 xícaras de café sem nenhum problema. Sim. E aí, às vezes, o paciente vem com a preocupação da extracístole e ela é o menor dos problemas dele, né? Tem toda aí Exatamente. uma mudança de estilo de vida que a gente precisa estabelecer e às vezes foi a extracístole que trouxe ele pra gente. Que bom que ela tava lá para Exatamente. acender alguma luzinha naquela mente, né? Para procurar ajuda. Bom, e existe, bom, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas existe algum tratamento recomendado para extracístole ventricular se o paciente tiver um coração normal e sem outros diagnósticos? Se ele for assintomático, porque eventualmente a gente vai tratar para melhorar sintomas. Então, se o paciente tiver sintomas, eu vou tratar. O paciente, se ele for assintomático, ou seja, descobriu a extracístole no exame de rotina, num teste ergométrico que foi feito para academia, então ele não sente nada. E o coração dele é normal e a quantidade de arritmia que ele tem não é muito grande, a gente só acompanha esse paciente e não trata com remédio, com ablação, com nada disso. Perfeito, é isso, né? Se você tem sintoma relacionado, a gente vai tratar o sintoma, mas isso não vai mudar prognóstico que a gente fala, né? Você não vai viver mais ou menos por conta daquela medicação, né? Ela entra como se fosse uma dor de cabeça que você vai dar uma dipirona. É uma palpitação que a gente vai dar, e aí não fiz a minha plaquinha, Pedro, tinha que ter feito. A mildarona não, Não, é. O pessoal adora por dar uma favor. mildarona, né? E a mildarona, muito efeito colateral, então a gente gosta muito, a gente gosta da mildarona também, mas a gente gosta mais de tirar a mildarona, né? Exatamente. Inclusive, essa semana, meu marido é cardio também veio mostrar um holter pra mim. Enfim, a paciente já chegou pra ele com a miodarona. Pelo amor de Deus, tira a miodarona. A gente É gosta a única coisa. bastante. Tira essa miodarona. É isso, gente. A miodarona ela é um antiarrítmico excelente quando bem indicado. Mas certamente extracístoles ventriculares idiopáticas, o paciente com palpitação por extracístole em pouca quantidade, ela está muito, muito longe de ser a nossa primeira escolha, especialmente em pacientes jovens. Então, a gente, né, dá uma preferência para os beta-bloqueadores, né? Então, caso, né, a gente tem alguns médicos aqui que estão assistindo, enfim, lembrem-se muito disso. A gente reserva a miodarona para casos mais específicos e certamente extracístole é muito benigno, então a gente evita fazer para esses pacientes.
E quais são os sinais? Você falou um pouquinho, né, das doenças genéticas e tudo, mas a gente está falando do cenário mais benigno, mas quais são os sinais que podem estar associados à presença de extrasístole, que devem acender um alerta no paciente, no médico, de que aquilo não é só uma extrasístole idiopática, de que pode ter alguma coisa realmente por trás daquilo? Bom, primeiro é a história clínica do paciente. Então, o paciente, quando ele traz uma doença genética, alguma coisa mais grave, geralmente ele já traz uma história familiar. Então, lá na história clínica, a hora que eu estou perguntando sobre os pais, os irmãos, os tios, os avós, eu já vou ter algumas informações de pessoas que desmaiam, pessoas que tiveram morte súbita em idades mais jovens. Então, a história da família já me preocupa. Esse é o ponto um. O ponto dois é a história pessoal do paciente. Então, é um paciente que eventualmente vai trazer histórias de desmaios que não ficaram muito claros, desmaios que me preocupam, dependendo da situação. Então, é um paciente que traz uma história familiar e pessoal que me incomoda. Eventualmente, no eletrocardiograma desse paciente, além da extrasístole, que ele conta e que eu vou flagrar, outros achados eletrocardiográficos, aqui como a gente está falando para a população em geral, não convém muito a gente entrar nesses detalhes, mas alguns outros achados do próprio eletrocardiograma que podem sugerir uma doença mais grave por trás, seja uma doença genética ou uma doença do músculo do coração. Então, esse conjunto dos achados da história pessoal e familiar, achados do exame físico e alguns achados do eletrocardiograma podem sugerir que eu estou frente a um paciente que tem uma doença mais grave. E neste cenário, a gente vai avançar um pouquinho mais na investigação com um ecocardiograma ou fazendo uma ressonância do coração, eventualmente vendo como essas extracístoles se comportam no esforço físico. Então, eu vou pedir um exame de esteira para esse paciente. Então, aí eu vou avançar na investigação para ver o comportamento dessa extrasístole em vários cenários para conseguir fechar um diagnóstico de maior malignidade aí. Perfeito. Eu acho que a analogia que você fez com a febre foi sensacional, assim, né? Você tem uma febre, um pouquinho de dor no corpo, tá com uma coriza, tá perto do inverno, você sabe o que que é. Agora teve febre, a pressão tá baixa, tem confusão mental, tem... Cara, alguma coisa não tá legal. E com a extracístole é a mesma coisa, né? Exato. Então, o cenário vai ficando mais floreado. E o que eu sempre reforço é que, assim, a gente não pode se contentar com resposta simples para um jovem que desmaia durante a atividade física, né? Eu acho que isso é uma coisa que sempre tem que acender o alerta. Um menino jovem que estava jogando bola e desmaiou. Uma menina que tá... Uma atleta que está tendo sintomas, palpitações que são estranhas durante o exercício físico. Então, sintomas durante a atividade física, especialmente em jovem, né, Pedro? É uma coisa que a gente tem que ficar bastante de olho, né? Perfeito. A gente que é cardiologista adora que as pessoas façam atividade física. Fazer atividade física salva vidas, né? Vira e mexe aparece um outro caso na televisão de um atleta que estava fazendo atividade física e teve uma morte súbita. São casos graves, casos raros e que não devem desincentivar as pessoas a fazer atividade física. Porém, indivíduos que desmaiam durante a atividade física, indivíduos que têm alteração do seu exame físico, que têm alterações nos seus exames cardiológicos, requerem um olhar mais especializado, seja do cardiologista, do arritmologista, para que a gente diagnostique precocemente condições que possam levar esses indivíduos a risco e evitar que eles tenham uma morte súbita, né? Perfeito. Maravilha. E existem mudanças... Bom, vamos pensar aqui o cenário, né? Paciente foi diagnosticado, então, com extrasístoles, não tem nenhuma cardiopatia estrutural, tem ali, pode ter palpitação associada à extrasístole. Existem mudanças no estilo de vida que podem reduzir a ocorrência dessas extrasístoles? A gente falou um pouquinho disso, mas acho que vale enfatizar. Mudar o estilo de vida muda a prevalência, a incidência da extrasístole? Sim, aqui tem duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é que o indivíduo ele pode sentir a sua extrasístole, mas muitas vezes ele te procura não porque ele está sentindo a extrasístole, mas porque ele acha que ele tem algo grave que ele tem chances de morrer. Então, eventualmente, só o fato de você tranquilizar o paciente nos casos benignos e ele sai do seu consultório sabendo que ele não vai morrer daquilo, isso já resolve. Porque ele fala, Pedro, eu até sinto uma falhadinha, principalmente no final da tarde, no começo da noite, a hora que eu sento no sofá para assistir uma televisão, que é a história clássica,
Mas isso, na verdade, estava me incomodando porque eu achei que fosse alguma coisa grave. Achei que pudesse ter algum risco, que eu podia morrer disso e tudo mais. Então, se eu estou sabendo que não é nada, eu estou tranquilo. Então, esse é o primeiro passo, de você entender se o que está incomodando o paciente é o medo dele morrer. Uma vez que Uhum. você afasta isso, pode ser que o sintoma que sobra seja algo muito tranquilo para ele e a gente não precise nem tratar. Se mesmo assim aquilo estiver incomodando o meu paciente, eventualmente eu vou precisar tratar. E faz parte do tratamento tentar ver se existe alguma causa reversível. Então, por que esse paciente está tendo extracismo? Porque ele está passando muitas noites em claro, está dormindo mal? Vamos trabalhar a questão do sono. Por que ele está tendo extracismo? Porque a pressão dele está descontrolada? Ele está tendo extracístole porque a tiroide dele está. Tem situações onde você vai investigar a causa daquela extracístole. Então, se é o paciente que não está dormindo de forma adequada, está fazendo uso abusivo de estimulantes, está usando remédio para emagrecer de forma inadequada, fórmulas mirabolantes para perder peso com hormônio tiroidiano. Então, você vai atuar nessas causas. Se eu olhar tudo e perceber que não tem nada para ser modificado, às vezes é um paciente rígido, que dorme bem, se alimenta bem, faz atividade física, a pressão está boa, a tireoide está normal, tem um sono bom, e ele sente aquela extracístole, aquilo o incomoda, mas o incomoda não porque ele acha que ele vai morrer, porque ele já está sabendo que aquilo não tem risco maior, eventualmente você vai tratar aquilo com remédio. Caso contrário, se aquele incômodo dele for só porque ele achava que tinha algum risco e na verdade não tem, eventualmente você vai só seguir esse paciente com orientações de acompanhar, fazer um holter a cada 1, 2 anos para a gente ver se aquilo não vai piorar, se não tem alguma modificação no cenário. Caso contrário, vida normal. Perfeito. E tem muitos pacientes também, né, que vêm pra gente, assim, com essa preocupação em relação à extrasístole e tem um diagnóstico sobrejacente de um transtorno de ansiedade, estão num ritmo muito acelerado, às vezes usando antidepressivos e tudo. Então, eu acho que ter uma atenção a essa parte também, né? É claro que eu sempre converso que, assim, as evidências que a gente vai ter em relação a medidas comportamentais, não farmacológicas, elas são mais escassas do que quando você tem estudos que vão avaliar o medicamento e tudo mais. Mas a gente tem algumas evidências, por exemplo, da fibrilação atrial e o uso da meditação e como que isso pode reduzir as exacerbações de crise. Então, assim, acho que também pensar nesse universo não farmacológico e de como desacelerar um pouco, né? Pensando que esses quadros ansiosos e tudo também podem exacerbar esses quadros de arritmia, conversar um pouco com o paciente sobre isso, eu acho que é legal, assim, que pode, às vezes, você livra o paciente de um medicamento, porque a gente está focando nessa questão de vamos acalmar um pouco essa mente, vamos controlar a ansiedade. É muito E frequente, né, a gente receber pacientes do psiquiatra. Então, há pacientes que procuram o psiquiatra achando que tem ansiedade, que tem síndrome do pânico, e na verdade eles têm arritmia e o sim, psiquiatra nos manda. sim, Existe o oposto, pacientes que nos procuram achando que tem arritmia cardíaca e a gente percebe que tudo que ele sente de palpitação não tem nenhuma alteração eletrocardiográfica, que é mais um quadro psiquiátrico. Aí é nós que mandamos esse paciente para o psiquiatra, então existe o caminho de volta e existem as duas coisas. É muito frequente pacientes ansiosos começarem a ter extrasístole e aí eles fazem um ciclo que é um ciclo muito ruim, porque ele tem de fato extrasístole, aquilo incomoda, aquilo é trabalhado na mente dele de uma forma bastante ruim, ele amplifica aqueles sintomas, a preocupação dele e aquele quadro psiquiátrico amplificado piora a extracístole. Então você fecha um ciclo aí que é muito ruim. Então existem pacientes que têm as duas coisas, arritmias e quadros psiquiátricos e precisam ser tratados pelos dois colegas. Então esses três cenários são bastante comuns aí na prática clínica. perfeito. E lembrar sempre muito do sono também, gente. A gente, por muitos anos, negligenciou muito a questão do sono, da qualidade do sono. Então, assim, ter um sono, não só em quantidade de horas que foram dormidas, mas de qualidade de sono, né? A gente, como médico, ter atenção a isso, lembrar da apneia do sono, que pode propiciar quadros arrítmicos. Aí a gente não está nem só falando de extrasístole, mas enfim, o paciente tem aquele shape que tem uma chance maior, é um paciente mais velho. A gente, por muito tempo, negligenciou essa questão do sono e que pode piorar diversos quadros em saúde, a gente sabe. E é claro que uma pessoa que está com uma privação de sono aí crônica pode sentir um pouco mais esses extracístoles também, né? Bom,
essa daqui você já comentou, do impacto do uso de cafeína, álcool, tabaco nas extrasístoles, né? Tudo isso tende a aumentar a quantidade e os sintomas. Principalmente os excessos, né? Bom, cigarro não tem excesso, qualquer cigarro Não ruim, tem dose segura. mas a gente não é contra uma xícara de café nem duas xícaras de café, a gente é contra os excessos, obviamente, né? Inclusive, tem paciente até que fala que se não toma o cafezinho de manhã, é que sente, né? Sim. Então tá tranquilo o seu cafezinho de manhã e à tarde ele tá de boa. Que não pode ser uns 2 litros que o Pedro falou. Bom, e as extracístoles, elas podem se tornar mais frequentes com a idade? Qual que é a tendência da evolução com a idade da quantidade de extracístoles? O que a gente percebe na prática clínica é que as extracístoles elas começam a ficar mais frequentes, principalmente nas mulheres, quando elas chegam ali próximo da menopausa. Então, lembrar que nas mulheres aqui no Brasil, a média da entrada no climatério, ou seja, da menopausa, é por volta dos 48 anos de idade. Então, é muito frequente mulheres por volta dessa idade nos procurarem no consultório, percebendo que o coração está dando as falhadinhas, está pulando um pouquinho mais. Então, existe um componente hormonal que é bastante óbvio e claro para a gente. Desse momento, elas começarem a aparecer mais. E o segmento dessas pacientes nos mostra que muitas delas, ao entrarem no climatério, depois de alguns anos, isso desaparece. Então, a regra é que pessoas mais jovens não tenham extrasístoles, essa é a regra, existem as exceções, e principalmente as extrasístoles idiopáticas, principalmente em mulheres por volta aí dos 45, 50 anos, é a regra, é o grosso dos pacientes que nos procuram lá no consultório. Perfeito. Bom, aqui a gente falou já de técnicas alternativas, né? Falamos um pouquinho sobre a meditação. Vamos aqui agora, então, para... Quer fazer mais alguma consideração? Porque agora tem aquelas perguntas que eles mandaram na caixinha. Tem algumas mais específicas. Vamos para as Vamos perguntas. para as perguntas? Então, vamos lá. Existe algum percentual no Holter que seja aceitável de extrasístoles? Veja, isso é bem complexo a gente conversar isso para a população em geral, aí seria um termo mais médico da gente discutir porcentagens, porque a depender do caso, às vezes porcentagens baixas podem nos trazer preocupação, a depender do caso, porcentagens altíssimas podem não nos trazer preocupação, principalmente se aquele paciente ele aceita ser acompanhado mais de perto para a gente. Então, eu acho que para a população em geral, a porcentagem no Holter, ela não é uma informação relevante. A informação relevante é a gente investigar o que tem por trás e saber se existe alguma doença que nos preocupa ou se não, é um quadro absolutamente benigno. Perfeito. Bom, aqui tem uma paciente comentando que percebe que a ansiedade piora a extrasístole. A gente comentou que, de fato, a ansiedade pode piorar as extrasístoles. Aqui, uma questão conceitual, mas que eu acho que vale a pena a gente esclarecer para quem está com essa dúvida. Perguntaram se extrasístoles isoladas podem desencadear uma taquicardia ventricular não sustentada? Quer falar um pouquinho sobre essa diferença? Para as pessoas entenderem? Veja, a taquicardia ventricular não sustentada, ela não é mais grave do que a extrasístole ventricular isolada. Não é se, quando eu investigo esse paciente, não há nada por trás. Então, se eu tenho um paciente que tem coração absolutamente normal, eletro normal, história familiar e pessoal normal, se ele tiver extrasístoles ventriculares isoladas, pareadas ou taquicardia ventricular não sustentada, não muda nada. O que muda é se há doença por trás ou não. Perfeito. E conceitualmente, gente, para a gente dizer que é uma taquicardia ventricular não sustentada, são 3 extrasístoles seguidas, juntas, sem nenhum batimento sinusal, que a gente chama entre elas. Então, 3 juntas, isso já é classificado como uma taquicardia ventricular não sustentada. Então, não é que elas podem desencadear, mas um paciente que tenha mais extrasístole, ele pode ter episódios de taquicardia ventricular não sustentada. São conceitos diferentes. As extrasístoles aumentam, as extrasístoles ventriculares aumentam o risco de ter AVC?
Não não existe uma relação clara entre essas coisas. A gente poderia até criar um cenário, quer dizer, paciente que tem extracístole ventricular, que tem uma cardiopatia por trás, que por isso tem a extracístole e a cardiopatia aumentar o risco de AVC. Então, assim, existe uma relação clara de extracístole com AVC? A resposta é não. Mas pacientes que têm extracístoles e essa extracístole é um sinal de uma doença cardíaca por trás, a doença cardíaca pode aumentar o risco de AVC. Sim. Então, é um pouco diferente os cenários aí. Sim, e como aqui o foco é no coração estruturalmente normal, se é basicamente a extracístole, não. Ter a Não. extracístole num quadro benigno não vai aumentar o seu risco de ter AVC. Bom, a gente teve a pergunta aqui de um médico perguntando como fazer o pré-operatório de pacientes portadores de extracístole. Bom, na verdade, se aquela extracístole ela está no contexto de um paciente que é normal, veja, então se eu tenho um paciente com extracístole e ele vai para uma cirurgia letiva, eu vou investigar a causa dessa extracístole. Virei o paciente do avesso, chequei tudo, não tem nada. Então, o risco cirúrgico desse paciente é exatamente igual ao de um paciente sem extracístole. Portanto, eu não tenho que ter nenhuma preocupação, porque a minha investigação já excluiu doença cardíaca por trás. Então, nenhum cuidado diferente, visto que eu já afastei. Agora, se na minha investigação eu percebo que aquela extracístole está relacionada a uma doença cardíaca por trás, aí vai depender da doença cardíaca. Existem doenças cardíacas graves que aumentam o risco cirúrgico do perioperatório, e aí eu vou ter uma orientação específica para cada uma dessas doenças, que são a exceção dos casos, não são a regra. Sim, aí é uma conduta baseada na cardiopatia estrutural que o paciente tem, né? E se o seu paciente ele é portador de extracístole sintomática e recebeu o medicamento, a conduta que você vai seguir é do perioperatório habitual. Por exemplo, a gente espera muito que esse seu paciente esteja com beta-bloqueador. A gente, via de regra, não suspende beta-bloqueador para cirurgia nenhuma. Então, ele vai para a cirurgia, vai manter a medicação que ele usa, vai mantendo o perioperatório correndo tudo bem. Então, não muda o seu preparo se for só um coração estruturalmente normal, só com a extracístole idiopática, o tratamento para aquilo não vai mudar o seu perioperatório, né? Muda realmente se essa extracístole ela traduz uma cardiopatia que você já identificou. Gente, tô ceguitia. Vamos ver aqui. Essa daqui. Bom, vou fazer, já que estamos aqui, estamos encerrando, essa daqui é bem específica, veio de uma cardiologista, mas vamos lá. Tem cardiologista assistindo aqui também. Se eu identifico uma pausa maior do que 2,5 segundos depois de uma extracístole, num paciente assintomático, eu preciso me preocupar? Uma pausa pós-extracistólica maior do que 2,5 segundos? Essa pausa, veja, é que maior que 2,5 segundos pode ser 8 segundos, mas se for em torno de 2,5 segundos num paciente assintomático, nada a fazer. Perfeito. Mandaram aqui agora. E uma taquicardia polimórfica no teste ergométrico, induzida pelo esforço, com todos os demais exames normais e coração normal, gera mais preocupação? Como ter certeza de que seria idiopático? Então, veja, se a história familiar do paciente é benigna, se a história pessoal do paciente é benigna, se eu estou seguro no meu diagnóstico eletrocardiográfico e se estruturalmente esse coração é normal, não tenho coronária anômala, não tenho doença isquêmica, que eu tenho que afastar a isquemia para TV polimórfica no esforço. Se eu tenho todos esses elementos checados, Sim. é um quadro benigno, seguramente. Mas certamente, assim, se a gente pega um teste ergométrico, a gente vê uma taquicardia ventricular polimórfica no esforço, a gente não vai parar por aí. A gente vai investigar. Esse é o paciente que precisa ser investigado por um especialista. E esse paciente precisa de um especialista, exatamente. Ao final dessa investigação, se um especialista, uma pessoa que tem segurança na sua avaliação, ela define que não tem absolutamente nada de risco por trás, é um paciente que está liberado para fazer as suas atividades. Tá? Não é frequente a arritmia ventricular polimórfica no esforço. Pode até ter no esforço, mas geralmente ela é suprimida no pico do esforço. Agora, arritmias ventriculares polimórficas são exacerbadas no esforço, provavelmente tem doença por trás. Sim, isso é um dos sinais de alarme das arritmias ventriculares, né? Inclusive,
Então, isso também é uma coisa, gente, que tranquiliza a gente. Às vezes o paciente faz um monte de extracístole em repouso e quando a gente bota ele para correr na esteira, isso tudo sobe. Isso tudo some, perdão. O sistema de condução dele se sobrepõe a esses focos ectópicos que a gente chama, né? Os focos diferentes do que o nosso sistema normal de condução. Então, isso é mais um sinal de benignidade. Você fez o esforço, os extracístoles estão sumindo, é mais um sinal de que se trata de um quadro benigno. Bom, deixa eu ver se temos mais alguma coisa que a gente não contemplou. Falamos do risco de AVC. Tenho menos de 2% de extracístoles. Existe chance de meu coração ficar fraco? Não, com 2% de extracístoles, a chance do seu coração ficar fraco é nenhuma. Não vai ser por isso, né? Não. Faça exercício físico, não fume, se alimente direito, Exato. cuide do seu sono, Esqueça os né? extracístoles, faça o restante bem feito, né? Exatamente, exatamente. Bom, encerramos aqui de perguntas. Pedro, quer fazer mais algum comentário, finalizar, Eu acho, sumarizar isso tudo? eu acho que a ideia de escolher esse tema, que é um tema bastante comum na prática clínica, é justamente porque a gente sabe que aquilo que é mais comum é o que traz mais dúvidas, questionamento das pessoas. Porque se a gente trouxesse uma doença muito rara, provavelmente ninguém teria ouvido falar ou conhece um caso. Extracístole, todo mundo conhece alguém na família que tem, um amigo que tem, ou eventualmente quem está assistindo a live tem. Então é algo muito frequente da nossa prática clínica. E a ideia de fazer essa live é justamente mostrar que a maioria dos pacientes ou tem quadros absolutamente benignos ou tem pequenas coisinhas que precisam ser ajustadas por trás. Então eu preciso eventualmente melhorar meu condicionamento físico e fazer um pouquinho mais de atividade física. Eu preciso melhorar um pouquinho mais o meu sono. Eu preciso perder um pouquinho mais de peso. Eu preciso tratar a minha pressão arterial de forma mais adequada. Eu preciso parar de abusar no álcool, no cigarro. Eu preciso abandonar aquele vício em drogas ilícitas. Eu preciso diminuir o excesso de estimulantes. Então, são pequenas modificações do estilo de vida que eu faço para resolver a história. E que um grupo muito pequeno de pessoas é que terão a extracístole como um marcador de uma doença grave por trás. Então, se eu sinto meu coração palpitar, sinto aquelas falhadinhas, sinto o coração dar uma... doutor, parece que ele dá uma engasgada. É importante que você procure o seu médico para fazer essa investigação e saber se há algo que precisa ser feito, se há algum risco, para que você durma tranquilo de forma despreocupada. Perfeito, maravilha. E assim, se você, por algum motivo, né, às vezes a gente faz pegar dois pacientes que têm exatamente a mesma idade, não tem doença, a gente fez o Holter, viu a mesma quantidade de extracístole, um sente, o outro não sente. Isso não quer dizer absolutamente nada. O fato de você sentir, o seu quadro não vai ser mais grave do que o de outra pessoa. Lembre-se, é a mesma lógica de assim, a gente fazer uma dipirona para quem tem dor de cabeça. Algumas pessoas têm uma dor de cabeça leve, não vão querer fazer o analgésico, outras vão querer fazer. E aquela dor de cabeça não quer dizer que estava tendo um AVC, que estava tendo nada mais. E as extracístoles é a mesma coisa. O fato de você ter o sintoma, ter a palpitação, não torna o seu caso mais grave. Precisar de uma medicação para controlar o sintoma não torna o seu caso mais grave. E a maioria dos pacientes, né, daqui que a gente está falando, que são corações normais e que têm a extracístole, não precisam de condutas adicionais e não, isso não representa um quadro mais grave. É a minoria que vai ter alguma coisa a mais. E esses quadros, eles vêm floreados ou de uma história pessoal, que chama a atenção para algum detalhe, como a gente comentou, ou para uma história familiar, que é sempre importante a gente dedicar esse tempo na nossa consulta, né? Os médicos que estão nos escutando, perguntar não só de morte súbita precoce na família, mas se alguém precisou colocar marca-passo numa idade jovem, né? Isso tudo também faz diferença. Para a gente poder fechar a nossa conclusão de que aquilo é de fato um quadro benigno nosso. A analogia com a febre foi perfeita. Então, a avaliação de extracístole, ela vem junto, como sempre, toda live eu falo isso aqui. Tem que ter uma história clínica decente, né, bem colhida com o paciente, sentar com calma para conversar e determinar que aquele quadro realmente é benigno. Perfeito. É isso aí, Sarinha. Maravilha, Peter, muito obrigada, foi ótimo. Eu Uma queria honra. agradecer
Imagina, eu que agradeço o convite, queria pedir desculpa mais uma vez pelo meu atraso, mas essa live está na minha agenda há bastante tempo certinho, tive um imprevisto aí de última hora, então eu queria pedir desculpa e estou às ordens aí para futuros bate-papos aí. Ah, com certeza. Você é só o primeiro de muitos. Você sabe que toda segunda-feira eu surjo com uma ideia nova, né? Pedro, tive uma ideia. Boa. Então se prepare que vão vir mais ideias aí pela frente, que é sempre uma honra poder estar batendo esse papo aqui com você, Pedro. Obrigada mesmo por ter aceitado. Fica tranquilo que imprevistos acontecem na vida de todo mundo. E a gente se vê na próxima. Beijos. Beijo, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.